Oi, gente linda, tudo bem? Tô passando aqui só pra gente falar sobre um tema bem interessante que, devido à circunstância, esse momento que a gente está vivendo no mundo, acaba se tornando um tema muito importante a ser falado. A gente vai falar sobre medo. Vamos primeiro entender o que a Bíblia fala sobre o medo, né? Se você abrir a sua Bíblia em 1 João 4, abra lá adiante do versículo 18, que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou repetir. Versículo 18, 1 João, capítulo 4. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que o medo pode fazer com a gente? Você já parou para pensar o que o medo já fez na sua vida? O que o medo ocasionou na sua vida até hoje? Em momentos diversos, em circunstâncias diversas que você já passou desde a sua infância. Desde o tempo que você aprontava quando era criança e teu pai vinha e te disciplinava, o medo que você sentia de seu pai vir e te disciplinar, te dar uma surra. Quando eu era criança eu apanhava ainda, apanhava de vara, apanhava de chinelo, de cinta. E foi muito bom para mim isso, a disciplina foi boa. Mas aqui, em 1 João 4, a partir do versículo 18, está falando de um amor que expulsa o medo. Se a gente voltar lá para Gálatas 5:22, a gente lê o seguinte, que o fruto do Espírito, e daí ali ele fala sobre as virtudes do Espírito em nós. E uma das virtudes é o amor. Ali não está falando em frutos do Espírito, está falando fruto singular. Ou seja, o fruto. O fruto tem várias virtudes. A gente não pode separar a paz do amor, ou a alegria do amor, ou a bondade do amor, a generosidade do amor, a fidelidade do amor, a fé do amor, o domínio próprio do amor. A gente não pode separar, porque são virtudes do mesmo fruto. Não diz os frutos, diz o fruto. É um fruto só com várias virtudes. Então, esse amor, ele é uma virtude de Deus em nós. É claro, nós que cremos em Jesus. Então, quando o João aqui fala sobre o amor lança fora o medo, porque o medo supõe o castigo. E o que mais a gente vê hoje é crentes com medo. Mas medo do quê? Do castigo. Porque supõe o castigo. Castigo de quem? De Deus. Quem que vive assim? O medo trava a gente. O medo faz com que a gente não consiga mais prosseguir para o alvo. O medo faz com que os nossos sonhos sejam paralisados. O medo faz com que o profissional, o empregado, ele tenha medo do castigo do patrão. O medo faz com que o patrão tenha medo do castigo que a economia pode trazer para ele e ele ficar sem vender, e assim ficando sem vender
sem produzir e ficando sem produzir, sem ter como pagar os seus empregados. O medo faz tudo isso com a gente. O medo faz com que a gente tenha medo de morrer. O medo faz com que a gente tenha medo de tudo. De tudo que existe. O medo é terrível. O medo, ele faz a gente perder a esperança. O medo faz a gente perder a fé. O medo faz com que a gente perca o desejo de continuar, de prosseguir. O medo faz com que a gente já não veja mais as obras maravilhosas que Deus fez em nós no decorrer da nossa vida. O medo supõe castigo. Mas o maior medo agora, Douglas, eu tenho medos, mas é claro que os meus medos não me dominam, porque a gente vai sentir medos durante a vida. E como a gente está falando de medo, a gente tem que ser bem claro sobre o que é o medo. Eu tenho alguns medos, mas são medos que não me escravizam. Aqui João está falando de medo que escraviza o homem, o medo que faz com que o homem perca a noção de quem é Deus. Medo. Hoje eu acordei com, eu não posso dizer com medo, mas um receio, algo dentro de mim que me trouxe uma inquietação tão grande que o Espírito Santo, ao mesmo tempo, logo após isso, ele veio e falou comigo: "Pera aí, cara, você não lembra de tudo que Deus te fez na sua vida? Você não lembra de tudo que Deus já te livrou? Você não lembra da crise que já bateu no país e você permaneceu firme? Deus te sustentou e Deus sustentou a todos. Por que você está inquieto?" E aquilo me trouxe uma paz tão grande, um alívio tão grande, porque me fez lembrar a própria Escritura, a palavra de Deus nos diz: deixe vir à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E eu deixei vir à memória tudo que pode me trazer, me dar mais esperança. E a paz me consumiu. E eu estou gravando esse vídeo agora para falar para você que, assim como Deus falou comigo, não se deixe vencer pelo medo. Não se deixe vencer pelo que a vida está trazendo de mal, de ruim. O próprio Jesus, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo." Em outra parte da Escritura diz: "Não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições estejam conhecidas diante de Deus, com súplicas e adoração a Deus, ações de graças." Então, que esse medo que supõe o castigo, que está vindo sobre você, que veio sobre mim, não tenha domínio sobre nós, mas que a paz que excede o entendimento, a paz que é uma das virtudes do Espírito Santo em nós, que habita em nós, ela seja constante na sua vida. Que essa paz, ela tire todo o medo. Porque o medo, sabe o que ele faz? Ele faz a gente lembrar das coisas erradas que a gente fez ao decorrer da nossa vida. Como se Deus estivesse castigando a gente nesse momento.
de sofrimento, de guerra, em qual o mundo está passando agora por causa dessa pandemia. E é óbvio, eu não vou dizer aqui que Deus ele não disciplina o filho que ama, é óbvio, a palavra diz que Deus prova o filho que ele ama, ele disciplina, porque Deus quer que a gente seja cada vez mais parecido com ele, Jesus quer que a gente seja mais semelhante a ele, isso é claro, mas o medo não pode ser aquele que provoque isso em nós. O medo não pode ser esse incentivador do castigo em nós, mas o amor, a palavra diz que o amor, o perfeito amor, expulsa e lança fora o medo. O amor, é no amor que a gente aprende com Deus, porque no medo, a gente só vai pensar no castigo, o que Deus vai fazer com a gente. E isso tem um monte de gente pregando, milhares de pessoas pregando sobre o medo, sobre a imposição do medo na vida do cristão. E isso traz no cristão não uma melhora, mas um castigo. E um medo aumenta dentro do cristão. Mas se a gente for aperfeiçoado no amor de Deus, que é o que o discípulo João está ensinando aqui, o amor vai expulsar todo medo de nós. E daí então, nós não seremos mais manipulados, orientados e guiados pelo medo, mas pelo amor de Deus, que é uma virtude do Espírito de Deus. E assim é muito melhor. Porque mesmo que eu tenha, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, mesmo que eu tenha o dom de profetizar, o dom de falar em línguas e outros diversos dons que um capítulo anterior, em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons do Espírito, dons ministeriais do Espírito. Então, mesmo que eu tenha todos esses dons, mas se eu não for aperfeiçoado, se eu não tiver amor, de nada valerá. Então esse amor perfeito é Deus em nós e nós em Deus. Porque no versículo 19, João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós nos amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou, nós nos amamos. Agora, como pode alguém amar a Deus se a sua vida não está sendo direcionada pelo amor de Deus, mas pelo medo? É impossível. Porque o medo supõe um Deus mau, um Deus que só quer saber de castigar o filho. Eu tenho 5 filhos. E os meus filhos, eu disciplino eles. Às vezes eu dou um puxão de orelha neles. Eu ensino eles a andar pelo caminho. Mas eles não me veem como um pai mau. Porque se eles me vissem como um pai mau, um pai que pode fazer mal para eles, eles não me amariam. Eles teriam medo de mim. E aqui João está falando de um amor que expulsa o medo. Um amor que joga fora o medo. Um amor que vem de Deus para nós. E porque Ele nos ama, nós o amamos. É um amor incondicional. É um amor que eu nunca vou ter pelo meu próximo de mim mesmo. Porque eu nem sei
na realidade o que é o amor. Mas eu só sei um pouco do amor porque Deus me amou. E porque Ele me amando, eu amo. Eu amo conforme Ele me ama, mas com as minhas limitações. Então, João no versículo 20 ele diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, esse é o amor de Deus, que lança fora o medo, que espanta o medo, que joga fora todos os nossos medos. Eu, como empresário, um pequeno empresário, eu tenho meu medo de fechar minha empresa. Eu lutei muitos anos pela minha empresa. Mas esse medo, ele tem um estágio, aonde quando a paz de Deus me consome e o amor de Deus, de uma forma gigantesca, entra em mim, ele lança fora esse medo. E o que permanece em mim agora já não é mais um medo de fechar minha empresa, mas esse amor permanece em mim. E esse amor, por que ele lança fora todos os medos? Porque é um amor que não é baseado no espaço-tempo. Não é um amor que tem um início e um fim, é um amor eterno. É um amor de Deus para nós e de nós para Ele. É um amor que não tem tempo mais, mas é um amor que vai permanecer sempre. É um amor que sempre permanece. É um amor que nunca acaba. É um amor que existe, subsiste, que não tem fim e nem começo. É por isso que ele lança fora o medo, porque o medo tem um começo e um fim. O medo, ele tem um começo dependendo da circunstância e tem um fim quando a circunstância acaba. Mas o amor, ele é maior. O amor, ele é infinito. Eu creio que até a palavra infinito se torna pequena na grandeza do amor, porque o amor é eterno. A palavra mais perfeita que eu consigo explicar o amor é: o amor é eterno. O amor em mim e eu no amor. E João diz: Deus é amor. Então, meu querido, que essa palavra não seja apenas linhas descorridas de uma Bíblia, mas que seja vida, porque a própria palavra diz que ela é vida. Que ela seja vida na sua vida, que ela divida alma e espírito, e ela adentre no mais profundo do teu ser. Porque ela pode mudar qualquer que seja o entendimento humano. Qualquer nível de intelectualidade, ela pode mudar qualquer coisa. Porque qualquer coisa está dentro de um espaço-tempo. E a vida, que é o próprio Cristo, o amor, que é o próprio Cristo, ela é o todo, ela é eterna. Não tenha medo. Creia que Deus é maior do que os seus medos. Creia que Deus cuida dos seus. E você pode me perguntar assim: mas Douglas, eu estou totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Eu estou levando a minha vida de qualquer jeito e eu estou traindo a minha esposa, ou a esposa está traindo o marido, ou o filho está brigado com os pais, decepcionado, amargurado com os pais. E esse medo está trazendo castigo para essas pessoas, para você, porque
você está fora do caminho. Então é simples, meu querido, venha para o caminho. Volte para o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então venha para Jesus. Creia na palavra que está sendo pregada, que Jesus sendo o caminho, você precisa andar no caminho. Você precisa andar em Jesus. Creia que você precisa parar de adulterar se você adultera. Você precisa parar de mentir se você mente. Você precisa parar de roubar se você rouba. Você precisa parar de fazer qualquer coisa que seja contra a vida. Jesus diz que Ele é a vida. Aquele que ama a vida mais do que a Deus perderá a vida. Mas aquele que perder a vida por amor de Deus, esse a salvará. Não são as minhas palavras, são as palavras de Cristo, de Jesus. Não creiam em mim, creiam na palavra, que é vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, que nesse momento de tanto medo você ainda encontre num lugar esperança para continuar, e que a tua fé seja alimentada através dessa palavra, e que você saia desse mundinho que você criou a partir de você mesmo, e amplie sua mente para o que Deus está mostrando para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a paz de Deus seja na sua vida.